Continuando de onde paramos no último vídeo, onde falamos sobre como as atividades que hoje conhecemos como segurança pública surgiram no mundo, vamos agora dar uma olhada em como ela foi se desenvolvendo aqui no Brasil ao longo do tempo. Então, vamos dar uma olhada rápida na história da segurança pública no Brasil, que pode ser dividida em 3 períodos: período colonial, período do Reino Unido e Império e período da República. Na época da colonização, a maior preocupação dos portugueses era defender o território brasileiro. A Carta dos Governadores Gerais, que era tipo a Constituição da colônia, dava amplos poderes aos governantes para organizar a administração pública. Eles queriam armar a população para que as pessoas pudessem se proteger e defender o território, como acontecia em outras colônias portuguesas. Naquela época, a defesa do território da população era basicamente privada. Quando Tomé de Souza se tornou o primeiro governador-geral do Brasil, ele trouxe uma tropa de 600 homens para ajudar a defender o território. No entanto, essa força não era suficiente para proteger todo o território e os bens dos portugueses. Então a população começou a criar seus próprios meios de defesa. Antes mesmo da chegada de Tomé de Souza, a população já tinha criado uma ordenança na vila de São Vicente, em São Paulo, para proteger a vila dos ataques dos índios. As ordenanças. As ordenanças eram tipo organizações criadas pelos moradores das vilas com o objetivo de protegê-las de invasões estrangeiras. Elas já existiam em Portugal desde a época medieval, mas no Brasil só foram oficialmente estabelecidas em 10 de dezembro de 1570. Com a aprovação do regimento dos capitães mores e mais capitães e oficiais das companhias da gente de cavalo e de pé e da ordem que terão em se exercitarem. As ordenanças foram criadas em todo o território colonial e eram organizadas em regimentos, divididos em companhias que tinham 10 esquadrões, com 25 homens cada um, comandados por um cabo. O chefe de um regimento de ordenança tinha o título de capitão ou sargento-mor, escolhido pelo rei, geralmente o cara mais importante da região onde os regimentos eram organizados. Os líderes das companhias eram escolhidos pelo chefe do regimento e os cabos eram escolhidos pela população local. Todo mundo entre 18 e 60 anos era obrigado a participar, exceto o pessoal do clero e das milícias. Eles não recebiam grana e treinavam aos domingos e feriados. Alguns grupos montados também se exercitavam juntos. As armas mais comuns eram o arcabuz, a besta, a lança e a espada de propriedade dos membros. Essas atividades, regulamentadas por regras criadas pela corte portuguesa, eram super importantes para o reino, pois permitiam que os colonizadores mantivessem o controle sobre a população, que era obrigada a se inscrever, o que permitia um tipo de cadastro da população. A principal regra com esse objetivo era chamada de Regimento das Ordenanças e dos Capitães Mores, que previa penas de prisão ou multas para quem faltasse aos treinamentos mensais de cada esquadrão e os regulares com toda a companhia. Também havia incentivos para aquisição, uso e manutenção de armas, com gratificação para os que fizessem os melhores tiros e para aqueles que apresentassem suas lanças ou espadas em melhor estado. A regra também incentivava os negociantes que importavam mercadorias a fornecer armas e pólvoras aos membros da ordenanças a preços baixos. As milícias. Em 1640, rolou algumas reformas em Portugal, e aproveitando a oportunidade, rolou uma reforma no exército. Foi criada uma tropa com apenas 1.000 integrantes, para dar uma força no exército de linha, que era formado por um regimento de 3.000 homens. Esses 1.000 soldados eram chamados de terços auxiliares, e eles apareceram em todas as colônias portuguesas. Só que em 1796, as coisas mudaram, e o nome dos terços auxiliares foi alternado para regime de milícias. Eles ficaram organizados em regimentos localizados em freguesias e seus comandantes eram chamados de coronéis. Os integrantes eram escolhidos pelo próprio comandante, e todo mundo era obrigado a participar. Os oficiais das milícias eram eleitos pela população, mas depois os governadores das capitanias é quem eles escolhiam. Os treinamentos das milícias rolavam nos fins de semana e feriados, e os soldados usavam suas próprias armas. Às vezes, eles se organizavam em classes sociais ou categorias profissionais, como na Bahia, onde existiam tropas urbanas. As tropas urbanas eram divididas em 3 grupos: os úteis, comerciantes e caixeiros, os Henrique Dias, artífices e taberneiros, e os capitães de assalto, negros libertos que caçavam escravos fugidos e auxiliavam na guerra. Como dá para ver, as ordenanças e as milícias eram instituições de defesa territorial, controlado pelo governo, mas com organização privada. As leis que regulavam a manutenção da ordem e da justiça no Brasil durante a colonização foram criadas em 1603, no livro 1 das Ordenações Filipinas. Na época, as investigações criminais eram conduzidas pelos juízes,
e os inquéritos eram presididos pelos juízes de fora, ou pelos juízes ordinários, que eram eleitos pela população. Pois é, naquela época, lá em Portugal, tinha um pessoal chamado de quadrilheiros que mantinha a ordem nas cidades e vilas. Eles eram um grupo de 20 moradores obrigados a servir por 3 anos e já existiam desde 1337. Os caras não ganhavam nada, mas tinham que fazer o trabalho sujo, cumprir as decisões judiciais, prender suspeitos, fiscalizar o comércio e patrulhar as ruas. Tipo, era uma polícia mesmo. E mesmo sendo controlado pelos administradores, era uma espécie de segurança privada. A intendência da polícia. Quando a família real chegou ao Brasil em 1808, rolou a maior confusão porque o governo precisou confiscar as casas de muitas pessoas para acomodar todo mundo. Para dar conta dessa confusão, foi criada a Intendência Geral de Polícia, que era tipo uma repartição pública que tinha que cuidar de várias coisas, tipo manter a ordem nas ruas, deixar a cidade limpa e iluminada e arrumar água para a galera. Além disso, tinha o poder de prender os bagunceiros, escravos fugidos, capoeiras, ciganos e outros caras que causavam problemas na cidade. O chefe da intendência era o Paulo Fernandes Viana, um português bacharel em direito que fazia parte da corte. Ele ficou no cargo de 1821 e tinha um monte de responsabilidades, tipo as coisas que hoje em dia são tocadas pelos prefeitos e secretários de segurança. Para botar ordem na cidade, foi criada a Guarda Real da Polícia da Corte, que era um grupo de militares liderados pelo José Maria Rabelo, um português que já tinha trabalhado na intendência em Portugal. Só que o cara que ficou mais conhecido por essa história foi o Major Miguel Nunes Vidigal, que era o subcomandante da guarda. Ele era meio maluco e agia de forma arbitrária, mas fazia um trabalho considerado eficiente. Com a criação da intendência, o governo assumiu uma responsabilidade de pagar e controlar a segurança pública, e esse sistema durou até o começo do Segundo Império. Em 1830, o governo imperial criou o Código Criminal para tentar organizar melhor as coisas e manter a ordem pública. É nóis, galerinha, se inscreve no canal, deixa o like.